Sejam bem-vindos a mais um Descomplica Casais. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o nosso terceiro episódio e esperamos que esse conteúdo que temos gerado com muita alegria no coração tenha sido motivo de alegria para o seu também, para o seu casamento, gerando bênção sobre sua vida, informação, ensinamento sobre a palavra de Deus para nós. Compartilhe esse podcast para outros casais, se você tem sido abençoado, siga aqui no canal do YouTube da IMIC e que possamos juntos compartilhar essa graça que Deus tem nos dado para falar um pouquinho sobre diversos temas que vêm complicando a vida dos casamentos, e nós queremos, com o instrumento do Senhor, ajudar, auxiliar naquilo que a palavra nos orienta sobre temas diversos, sobre questões do casamento. Hoje o tema é muito quente mesmo. Há relatos e pesquisas de que as finanças é um tema delicado para a vida dos casamentos, uma vez que não administrado de uma forma como a palavra nos orienta, como o Senhor espera. Isso que vem arruinando a vida dos casamentos, as finanças. É motivo de brigas, né? Normalmente são, dentre os motivos de discussões e de brigas no casamento, assuntos complicados, né? Acontecem em discussões, mas eu acho que o assunto, o dinheiro, né? A finança do lar é um dos assuntos que mais geram esse desentendimento, né? E a ideia é que a gente comente um pouquinho, assim, porque o dinheiro, ele precisa ser visto do ponto de vista de Deus, né? Então a gente está falando aí para casais que estão buscando essa vida reta na palavra, né? Buscando ali a direção do Senhor. Então ele precisa ser encarado de uma forma espiritual, né? Nós vamos falar aqui, lógico, de questões práticas, né, administrativas, que o casal precisa chegar num acordo sobre essa administração financeira, sobre estratégias, sobre maneiras para que a vida financeira da família seja autossustentável, seja saudável, seja abençoadora, né, para outros também. Porque o dinheiro, ele é para suprir as necessidades dessa família, né? Mas ele também pode esconder um problema profundo, um problema profundo no coração das partes do casamento, né? Seja no coração do esposo ou seja no coração da esposa. O que é importante a gente lembrar, né? Nos outros 2 episódios a gente trouxe um pouco dessa reflexão, é a forma como o casal chegou ao casamento, né? Então, se você é noivo e está ouvindo esse podcast, que você possa fazer um curso de noivos, né? Primeiro, que possa discutir um pouquinho sobre como vocês vão fazer essa administração do lar. Mas se você já é casado, você já casou com uma visão sobre o dinheiro, né? Que você adquiriu ao longo da sua vida, na casa dos seus pais ou com quem você foi criado, que formou na sua cabeça a forma como você pensa sobre dinheiro, como você trabalha para ter o dinheiro e sobre como você gasta também, né? Isso tem uma influência muito grande, porque a cultura, né, no casamento, no que você traz, né, para dentro do casamento, a cultura que você tinha no aprendizado dentro da sua casa ou sem nenhum aprendizado, acaba acarretando influências de que quando a gente se junta, o marido e a mulher vivem momentos ou formas de gerir ou de gerenciar esse dinheiro de uma forma muitas vezes atropelada ou sem nenhuma instrução. O que a gente gostaria de trazer um entendimento e luz a isso, né? Formas de lidar com o dinheiro, primeiro, que vão em desacordo com a palavra de Deus nos orienta, ou uma total desorganização sobre o que o Senhor nos espera, que a gente tenha essa mordomia em cuidado com aquilo que Ele nos entrega, daquilo que é fruto do nosso trabalho. Isso vem causando desgraça, né, até separações por conta dessa má
administração. Vamos dar um exemplo aqui. O marido, né, durante a sua história, a sua vida, o seu trabalho, ele acabou administrando as contas, guardando de uma forma, fazendo compras parceladas ou não tendo nenhum tipo de instrução com alguma forma de poupar dinheiro. E a esposa talvez veio de uma administração de dinheiro totalmente organizada, não compra nada parcelado, não compra nada no crediário, né? Junta para ter, enfim, formas diferentes que quando se juntam, se não há um estudo, se não há uma conversa para estabelecer primeiro essa organização, né? Depois vamos falar do que Deus espera do cuidado com o dinheiro, mas dessa organização vira uma lambança. E o que é mais fácil? Cuida do meu dinheiro, que eu cuido. Né? Cuida do seu, que eu cuido do meu. Né? Fica essa divisão do que é de um, que é do outro, por conta dessa forma de cuidar. Porque você é gastona, ou ele é gastão, ou os dois são gastão. Um administra bem, o outro não administra. E se não há essa conversa, se não há esse tempo para esse planejamento, o que fica mais fácil, e é o que acontece. O marido trabalha, ganha o dinheiro e é o dinheiro dele. E administra da forma que ele acha melhor. E a mulher trabalha também e administra o dinheiro da forma que ela acha melhor. É danoso, né? Porque a gente vai colocar alguns exemplos, né, pessoal? Porque tem de tudo, assim, lógico que talvez em alguma configuração você se encaixe, né, no seu casamento. Ou talvez não, porque a ideia não é dar uma receita, né, um formato, porque cada casal vai estabelecer uma cultura do lar, né, essa cultura do casal de como administrar. Então, porque realmente pode ser que um dos dois tenha uma habilidade até para contas mesmo, né? Assim, uma noção de número, né? De cálculo mais rápida, mais... uma habilidade, uma alta habilidade com isso, e que por conta dessa organização, dessa habilidade de organização e de noção de matemática mesmo, um dos dois opte, né? Por controlar, por... gerenciar essas contas, né? Mas o que a gente vê normalmente é que o problema que acontece, que complica o casamento, é justamente essa vida independente, apesar de estar casada, né? Como você falou, um casal, é uma só carne, mas são duas contas normalmente, né? A gente não tem nada contra que se tenha duas contas bancárias, não é isso. Mas a gente também não vê nenhum problema que essa conta seja junta. Por que não ser junta? Por que não ser uma conta conjunta, né? Porque se os dois enxergarem o dinheiro com o mesmo propósito, com a mesma finalidade, né? De sustento, né? Da vida ali que o Senhor, né? Nos permite através do nosso trabalho diário, mas também para gerar recursos, bênçãos, né? Sobre o lar, sobre outros, né? Então... por que não ser junta, né? Se a compra que vai ser feita, né? Se o sapato que vai ser comprado, né? Pela esposa é uma necessidade dela, né? É uma necessidade para aquele momento. Ela precisa de um sapato para trabalhar. Ela precisa de um sapato porque a mulher precisa de sapato, eu entendo. Mas um sapato necessário é um sapato de eu quero mais um sapato. Eu quero, né? Mais um sapato. Então, se a intenção, a motivação do coração em relação ao dinheiro dos dois caminhar para o mesmo lado, não tem por que a conta ser separada, né? Porque aí os dois vão ter essa visão clara de que, opa, né, ele comprou isso porque é para a manutenção do lar. Porque senão, a gente cai naquela questão assim, que o dinheiro do marido é para o sustento do lar, né? E o dinheiro que a esposa ganha quando trabalha fora é para comprar sapato, é para comprar cosmético, é para comprar batom, é para comprar caixa de sabonete. E não é isso, né? Se a mulher, se o casal se prontificou a trabalharem os dois, né, fora do lar, seja por um tempo, né, a esposa, ou seja continuamente, cada cultura do lar vai, né, estabelecer e vai acordar isso.
por que não que o dinheiro dos dois seja administrado, sim, pelos dois, né? Usufruído pelos dois. Porque a conta separada, ela pode esconder a raiz desse problema, né? Exatamente. Se há um motivo de se separar totalmente, que seja a sua organização, a minha organização, é porque tem algum problema. Alguém não está administrando bem, ou alguém está gastando demais. Uma parte está exagerando em que está gastando às vezes com coisas supérfluas ou coisas que, né, o outro não sabe, está escondendo coisas, e isso é danoso, porque a gente está abrindo uma porta de mentira, uma porta de vaidade. As pessoas, ela pode estar buscando isso, inflamando o seu coração com outras motivações em que esconder ou separar seja danoso, né? E sempre vai ficar aquém de alguém, uma das partes, pagar a conta no final, né? Seja o marido gastão ou a esposa gastona, na hora da contabilidade final vai dar problema, e isso vai gerar motivo de discussão. Então a centralidade desse episódio é o que essa desorganização está gerando no coração do casamento, em trazer esses pontos de discussão daquilo que gasta, daquilo que não gasta, ou de uma administração desnecessária. O que a gente não também está falando nesse episódio são das necessidades que todo mundo passa financeiramente, seja por um desemprego, seja por um custo adicional que teve ao longo do mês, por algum fato aí que não estava previsto, né? A gente não está entrando na questão da necessidade e a briga vir por essa necessidade, mas sim da administração daquilo que um dia deveria ter sentado e ter colocado quais são as entradas e quais são as nossas saídas. A gente pode gastar até quanto que a gente pode, né, poupar. E lógico que a gente não está com nenhum estereótipo de casal na cabeça, né? Porque talvez você está ouvindo e está falando, Kelly, mas você não faz ideia da minha situação financeira, né? Da situação financeira do nosso casamento. E sobre isso tem um texto, né, da Palavra de Deus que eu gosto bastante, que diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E normalmente a gente usa esse trecho final, né, desse trecho de Filipenses, só no tudo posso naquele que me fortalece. Mas esse tudo tem a ver com todos os momentos, né? Tem a ver com a escassez, com a bonança, né? Com a pobreza e com o tempo de fartura, né? E quem fala isso aqui é Paulo, né? Então a gente precisa aprender em casal a viver esses períodos todos do casamento, né? Dessa bonança, dessa hora que vai conseguir comprar uma carne melhor, ou na hora que a gente vai ter que comer o ovo, a salsicha, a linguiça, e não tem nenhum problema, né? Porque é o fruto dessa união, né? Desse cordão, né? Que se faz um casamento de união, de aliança, para desfrutar de um e do outro momento também, né? Exato. E o que isso vai gerando no casamento é esse desgaste, né? Porque vamos imaginar uma situação que uma das partes gasta excessivamente e o cartão de crédito vem ali estourado, e como paga? Paga o mínimo, vira uma bola de neve, juros sobre juros, e as saídas, ou alguém se desdobra demais ali, sei lá, com hora extra, fazendo um bico adicional, se esforçando, deixando a casa mais, né? Poderia estar tendo mais tempo, mas precisa trabalhar mais, fazer mais para entregar mais por uma conta, algum desgaste, né? Algum exagero que foi colocado, né? E por que esse exagero, né? O gasto está acima das necessidades, o gasto está inflamando, está alimentando alguma vaidade. Uma vaidade. Porque a gente está suscetível a isso o tempo todo, né? Se a gente pensar que
há alguns anos, eu gosto sempre de olhar assim para quem tá casado há muito mais tempo, né? Até 40, 50 anos. Não que o coração sempre foi ambicioso, né? Porque no nosso coração habita esse tipo de ambição, né? Aliás, tudo que é bem, né, ruim habita no nosso coração por conta do pecado, né? Contra o qual a gente luta. Mas casais, né, que casaram há muitos anos, há muitas décadas, tinham outros tipos de cobiça, digamos, né? Agora, cada um tem o seu celular, né? E cada um no seu Instagram curte as coisas que gosta, né? Então, às vezes, não é nem por mal, assim. Então, sei lá, vou chutar, né? O marido toca violão, né? Se ele curtir alguma coisa de violão, vai aparecer corda de violão, vai aparecer, né? Vai ficar o tempo todo ali aquela promoção de corda de violão, promoção de sapato, né? A gente pesquisa ali uma bota para inverno. Vai ficar vindo bota o inverno inteiro ali no feed com promoções infinitas que não acabam nunca para você olhar. Então a gente também está suscetível, assim, todo mundo está suscetível, né? Porque o apelo de compra é demasiadamente maior do que um apelo de compra de alguns anos, né? Mas também nunca se trabalhou tanto, talvez, como, né, hoje se trabalha. Então, tem gente que trabalha em 2, 3 empregos, né? Ou tem um emprego ali de carteira, né, registrada, recebe mensalmente, mas tem alguma lojinha na internet e vende alguma coisa por lá, né? Então, assim, um mundo, um tempo muito mais, né, que nos deixa muito mais suscetíveis a querer gastar ou comprar aquilo que nem sempre é necessário, né? O que vai moldar essa jornada no casamento é justamente esse diálogo. A gente tem falado bastante, né, nos outros episódios, e aqui não vai ser diferente, em que estabelecer um diálogo para essa organização, para entender os propósitos do casamento e inclusive incluir principalmente a parte financeira como algo sagrado, como algo que precisa ser cuidado com mordomia, né? O Senhor, né, nos orienta para que a gente tome o fruto do nosso trabalho, né, colocado sobre essa mordomia, esse cuidado daquilo que Ele mesmo nos abençoou. E fazer isso de uma forma, ou não fazer isso de uma forma organizada, vai levar o casamento para essas discussões e brigas em função de gastos desnecessários. Além, né, lógico, disso tudo que a gente tem falado, já comentou até aqui, do gasto, da cultura do casal, de quem administra, quem não administra, eu vou passar aqui, né, rapidamente por um ponto que, assim, para nós, né, assim, aí é uma experiência realmente pessoal, né, nossa, é imprescindível que o casal converse sobre esse universo financeiro, antes de casar, depois que casar, e de tempos em tempos faça, né, reavaliações, né, principalmente no que toca ao dízimo, né, porque se essa visão, por isso que a visão bíblica de como lidar com o dinheiro precisa estar bem estabelecida para nós, né, no coração, na mente, como cultura, porque imagina só, né, se você está ouvindo e fala, Kelly, mas aqui no meu casamento, né, eu sou a favor de dar o dízimo, meu marido não é, ou ao contrário, ou o casal não dá, né, lógico, a gente crê que o Senhor, ele lança luz, né, sobre nós, sobre todos os aspectos, e a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Cristo e passa a viver as coisas do reino, essa noção, essa certeza de que contribuir, devolver aquilo que é do Senhor biblicamente, não é só porque é para manutenção da casa do Senhor, sim, todas essas coisas, mas Deus, ele é tão bom que, assim, não é uma troca, não é uma barganha, mas a fé que o casal deposita ao fazer isso, ao separar o dízimo juntos, né, ao dizimar juntos, é algo, assim, sagrado, supremo, sublime, inexplicável, né, inexplicável. Não, mas nós estamos passando uma dificuldade muito grande, se nós tirarmos o dízimo vai faltar. Não vai faltar. Isso é algo que a gente pode dizer assim com
alegria no coração de que esse Deus ele é fiel nesse sentido com o casal, que guarda essa ordenança bíblica do Senhor sobre o dízimo, né, de uma forma respeitosa e, entre aspas, né, não quero usar de uma forma errada, mas religiosa mesmo, no sentido de, não, eu vou devolver isso, eu vou fazer isso, né, em aliança com a minha esposa, e por que não fazer isso num mesmo envelope que a gente não usa mais, né, tudo muito online ali, né, tudo muito Pix ou cartão, mas por que não um só, né, dízimo da família Silva, né, Maria e João Silva, né, porque é uma só carne, é uma só renda, no sentido de que é uma só família usufruindo desse fruto do trabalho, desse dinheiro, né, e devolvendo ao Senhor juntos também em uma só carne esse valor que representa o dízimo para a casa do Senhor. Se a gente tiver que dividir algum tipo de experiência ou conselho, é que esse valor, né, a renda dos dois sejam compatibilizada de forma única, né, para que os dois olhem o valor, né, final e que façam disso essa administração, né, diante do Senhor, para honrar primeiramente com o Senhor aquilo que, né, a Kelly acabou de dizer sobre uma obediência ao Senhor, a palavra dele nos garante, se provarmos disso, né, ele vai encher nossos celeiros, os nossos abrir as comportas dos céus e, né, bênçãos sem medidas virá sobre nossa vida. É só provando, é uma questão de gratidão, de generosidade, de obediência ao Senhor, que a gente consegue provar desses frutos de prosperidade na vida do casamento. Mas não somente olhar para esse valor e fazer essa administração juntos, né? Claro, às vezes o marido ou a mulher tem mais afinidade, né, em organizar isso, mas que isso seja em conjunto para que não tenha nada a que se esconder, né? Então a questão financeira sem medidas. Então colocar isso, né, às claras, à luz da palavra, e os dois ali administrando, enxergando e respeitando ali aquilo que vocês precisam juntos administrar, é bênção para a vida do casamento. E quando isso não é feito, a ideia é que não podemos interpretar que casar são duas pessoas, né, dividindo as contas, né, o meu dinheiro e o seu dinheiro. Isso é uma raiz problemática que gera discussões e brigas e separação. Uhum. Lógico, a gente está frisando isso porque cada casal vai estabelecer a sua forma de organizar, né? Mas vamos imaginar uma situação aqui hipotética, né? Se você é um casal que vive com 2 cartões, né, de crédito, por exemplo, né? Se hoje, esposa que está me ouvindo, ou noiva, né, que está aí também prestes a assumir esse compromisso do casamento. Se hoje o seu marido abrir ali a fatura do seu cartão em tempo real, assim, tá tudo ok, ou você tem alguma coisa para se explicar, né, ai, não, é melhor que ele não veja, deixa que isso eu cuido, né. A gente não vai tocar nisso, né, agora, porque dá um episódio todo também, mas isso revelaria muito da nossa submissão, né, ou insubmissão, que na maior parte das vezes está ligada à questão do dinheiro, porque a mulher tem as suas necessidades e tem, né? Não tô dizendo que não tem, a gente gosta de fazer uma unha, né? A gente gosta de fazer o cabelo, né? Mas até que ponto essas, entre aspas, necessidades femininas podem comprometer de forma perigosa, né? A saúde financeira. E não somente, né, as mulheres, tem uns maridão aí que gasta demais aí, que exagera na conta, exagera com os acessórios do carro, exagera aí com videogame, exagera com outras coisas aí que vão além, né, das contas. Então, quando isso traz essa vaidade, né, de querer gastar além para satisfazer os desejos ali, e isso também não for em concordância, isso também é ruim porque o outro assistir esse excesso ou essa vaidade, um sempre vai achar que está perdendo,
imaginar que o marido, né, com o dinheiro dele contadinho, ele paga o aluguel, as contas, o mercado, paga tudo e não sobra um centavo, vamos dizer assim, da parte dele para comprar nada, né? E ele vê a mulher esbanjando com outras coisas, gastando com coisas supérfluas e não tendo oportunidade para isso. E quando ele requisita, não, mas é meu dinheiro, é seu dinheiro. Então, por isso que essa divisão ela fica complicada, porque um lado sempre vai sair, né, injustiçado nessa divisão que não deveria existir, não deveria existir. Um outro aspecto que eu gosto bastante sempre de jogar luz é no quesito dos filhos, né? Então, se a gente hoje vive como casal, o resultado de uma educação financeira que fizeram com a gente, ou não fizeram, né? E a gente arrasta isso para o casamento e vai convivendo com isso de uma forma muito boa ou muito ruim, ou ok, né? Mediana. Se você tem filho, você vai automaticamente passar essa cultura de organização financeira para a criança. Ai, Kelly, mas eu não costumo falar de dinheiro para o meu filho. A gente não precisa nem falar, eles estão vendo, né? Mais do que falar, eles nos percebem, eles nos leem, eles nos observam todo o tempo, né? Então, se o casal não costuma deixar comida no prato, a criança vai se atentar a isso e vai buscar não deixar, né? Ou vai ouvir o conselho da mãe, olha, não deixe comida no prato, né? Agora, se esbanja, ou se o pai, né, vai ao que fala, não pode no mercado, não vou comprar, não estamos sem dinheiro, e para a mãe tudo pode, né? Então, o filho tá vendo isso, né? Ele tá percebendo como que essa relação do dinheiro e dos pais acontece. E, lógico, a gente está formando, né? Se você tem um filho homem, está formando um futuro marido e está formando uma futura esposa se é menina. Então, qual é essa cultura financeira que automaticamente eles vão levar, porque viram, né, a organização, né, do lar em relação a isso. Um ponto que nós vamos abordar em um outro episódio, mas que só para adiantar algo, de fato as responsabilidades do lar, né? As responsabilidades, né, de assumir as contas. Pode ser que um esteja se degladiando aí por conta de um excesso de um e que o outro precisa, né, pagar as contas, ou os dois entram numa dívida, né? O casamento vive à base de dívidas, isso tira a paz, né, do casamento, desonra o nome do Senhor por conta de, né, contas que não foram honradas, não pagaram, e vão levando isso de uma forma em que essa questão financeira acaba trazendo, né, dificuldades e, consequentemente, né, uma vida, né, amarga, uma vida triste por conta de um mau planejamento. Bom, para descomplicar, eu gostaria bastante assim de propor o seguinte, né? Eu não conheço exatamente a sua realidade, mas o que importa é que Deus conhece o profundo da relação financeira de vocês que estão ouvindo esse podcast. E sempre há tempo, né? No Senhor sempre há tempo de conserto, sempre há tempo de refletir a partir dos princípios bíblicos, de buscar um caminho excelente, de buscar no caminho do Senhor as respostas, né? Ah, Kelly, a gente se converteu há pouco tempo, a gente se batizou faz pouco tempo, ou a gente está casado já há 30 anos e isso é uma área que a gente sempre teve dificuldades e que agora a gente está prestes a separar por conta exatamente dessa área. Orem sobre isso, orem, Senhor, lança luz sobre a nossa área financeira, lança luz sobre as nossas finanças, né? Deus nos faz ver aonde nós estamos errando, aonde a gente não está vendo, né? É vaidade do nosso coração? É o pecado que está fazendo isso com a gente? São as nossas escolhas? É a nossa insubmissão ao Senhor, né? Se você é esposa, é a sua insubmissão financeira ao seu esposo, de ter que prestar a conta para ele do que você está gastando, né? Ou de não prestar, né? De fingir que você não tem que prestar, né? Ou o marido está gastando em excesso, ou os dois estão buscando sonhos diferentes, né? Isso também pode acontecer. Então, a mulher está com sonho de comprar uma casa própria, o marido está com sonho de ter um carro, sei lá, turbinado, importado, com um monte de acessório ou importado. Então,
são sonhos diferentes, então vocês vão despender forças para lugares diferentes, então automaticamente essa força vai baixar, ela vai diminuir. Por isso, ore, busque, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, Deus, queremos, né, buscar o Senhor, né, humilhar a nossa sabedoria diante do Senhor, para que o Senhor lance a Tua sabedoria na área financeira, para que a nossa família seja abençoada nesse quesito. E conversou com o Senhor os dois, oraram os dois sobre isso, se conversem, faz uma reunião de mesa, né, né, conversa lá, olha, o que você acha, né, a gente usa cartão de crédito, será que isso é a melhor forma, né, temos 2 cartões, vamos manter assim, porque a gente esse podcast, né, nós estamos aqui no mês de março de 2023, né, então assim, vamos imaginar que a gente tem um ano inteiro aí pela frente, né, e aí, nós vamos manter os 2 cartões? Não, a gente vai ficar com um cartão só, porque a chance de gastar com o que não deve é menor, né? Nós temos várias dívidas, vamos imaginar. Qual dívida que a gente precisa quitar primeiro? É a dívida mais antiga, a gente precisa quitar essa mais nova, a gente precisa... Tem mais juros. Que tem mais juros, né? O que a gente vai fazer? Essa aqui é uma pessoa, você deve para alguém, pegou um dinheiro emprestado, você consegue renegociar isso, você consegue, né? Quais as estratégias que Deus pode te dar? De forma nenhuma, o Senhor, Ele não lança ninguém fora que vai à sua presença, né? Para a salvação, como Ele também não lança fora um coração arrependido, principalmente, né? Porque a gente precisa entender o erro e se arrepender. Mas também não lança assim ninguém fora que está buscando sabedoria nele, né? A palavra diz que a gente pede e Ele vai nos dar de forma abundante, né? Independente de como foi a nossa educação financeira na casa dos nossos pais, né? Ou como você caminhou no seu casamento até esse tempo aqui presente, mas importa como as coisas terminam, Eclesiastes diz, né? Importa não como começam, mas como termina, o fim das coisas. Então, o nosso desejo, né, como casais Zinick, é que vocês terminem, né, o ano principalmente assim com uma visão renovada, né, daquilo que Deus pode abençoar e mudar na vida do casal no aspecto financeiro. E depois desse bate-papo, dessa conversa, coloque isso num papel, numa planilha, num controle, para que vocês não se percam ao longo dessa jornada, né? Se precisa ter essa administração e segui-la, né? Que não adianta nada, né? Tomar um passo e depois no outro mês, né, enfia um pé na jaca novamente. Especialistas, né, em finanças dizem que uma forma muito saudável é se a gente tivesse no banco, né, o valor de 6 meses de trabalho, né? Isso seria algo confortável, assim, honroso de você ter uma administração do seu dinheiro. Mas para dizer, Felipe, mas eu gasto ali nossos custos, a vida está tão difícil, né? As coisas estão tão caras que eu mal consigo pagar e falta. Coloque isso diante do Senhor, porque muitas das vezes a gente está gastando com coisas que são desnecessárias, né? Ou está saindo coisas né, pro ralo, daquilo que poderia estar sendo poupado. E a gente às vezes nunca poupa nada, nem para abençoar, né? Nunca sobra para abençoar, nunca sobra para os planos para o futuro, para os sonhos que os dois têm junto, nunca sobra absolutamente nada. E numa dificuldade, como que faz? Né? E o dia que o carro quebra. O dia que o carro quebra. O dia que a criança fica doente. Exatamente. O dia que faltam as coisas, né? O dia que, se a gente estiver totalmente despreparado, né, o Senhor vai falar, né? O que você fez, né? Com aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Gastou tudo no supérfluo, esbanjando, e na hora da necessidade faltar. Então, poupar também é algo que é saudável, né, a vida do casamento, para analisar se aquilo que estão passando de dificuldade, às vezes não é uma dificuldade, às vezes são exageros que está trazendo essas brigas, que está trazendo essa dificuldade no casal por coisas que não deveriam estar passando. Isso, e Deus tem para nós a prosperidade, né? No sentido mais bíblico e mais puro possível, né? Sem marcas de um evangelho que não condiz, né? De um outro evangelho, né? Que não condiz com aquele que Cristo pregou. Mas Deus tem a prosperidade para nós, né? No sentido de que Ele é plenamente, assim, capaz de
prover através do nosso trabalho, né? Prover aquilo que a gente precisa para as necessidades de hoje, né? De agora, da realidade da sua família agora. Mas eu ouso, né, ministrar sobre vocês de que você pode fazer essa oração a Deus: Senhor, eu quero poder abençoar a outros, né? Porque se você fizer essa oração, muito mais do que a sua organização financeira como casal, o Senhor vai sim superabundar de forma que você possa ser um canal para abençoar, né? Uma emergência de alguém, uma necessidade de uma família, né, de um parente, porque a Bíblia diz que quando alguém pede emprestado, a gente deve dar ao invés de ficar com essa dívida, né, aberta. Então, quão bom seria, né, se a gente pudesse, assim, dar deliberadamente para alguém sem cobrar isso depois, né? Não é isso que o banco faz, por exemplo, né? A gente empresta do banco, vai ter que pagar. Mas nesse sentido que você possa orar para isso: Senhor, eu quero que o meu casamento seja abençoador, que eu possa estender mãos de bênçãos para quem precisar, ofertando, né, na igreja, porque a oferta é diferente do dízimo, né, levantando ofertas ali no altar do Senhor, de forma disponível, de coração alegre, né, e para isso o Senhor vai derramar, né, de sabedoria e de recurso financeiro realmente para que vocês possam, né, ser uma família doadora deliberadamente. Trabalhem para a glória de Deus, administrem as contas para a glória de Deus, vivam totalmente, né, disponível ao Senhor para que Ele possa moldar poderosamente a vida de vocês. Que esse tempo tenha sido um tempo de graça e sabedoria ao casamento de vocês. Nos vemos na próxima. Que Deus abençoe e descomplica. Descomplica. Manda para o casal que está com dificuldade financeira ou para aquele que quer aprender um pouquinho mais. Que Deus abençoe vocês e as finanças de vocês também. Tchau, tchau. Tchau.